Hoje, o Brasil é um país considerado obeso, né? Assim, a grande maioria da população hoje também sofre muito com a questão da obesidade. Qual é a motivação que você atribui a isso, assim, a partir da sua experiência? Olha, esse é um tema que eu amo, né? Que eu gosto muito. Eu digo que eu sou apaixonado por estudar esse tema. E realmente isso tem acontecido muito nos últimos anos, né? Hoje a gente tem mais de 50% da população que está acima do peso e mais ou menos 20% a 25% tem obesidade, né? Inclusive, esse é um termo, fazendo um pequeno parênteses, Sim. que nós médicos precisamos ter um certo cuidado, né, ao falar obesidade, porque muitas vezes isso pode afastar o paciente que precisa de ajuda, precisa de auxílio, né? A gente diz que a pessoa que está acima do peso, ela precisa ser menos vítima, tá? E ser mais acolhida. E eu recebo muitos pacientes na clínica, no consultório, cotidianamente, com essas queixas, né? Doutor, eu passei em determinado profissional, não fui acolhido, fui julgado, fui desmerecido. Então, esse é um ponto que eu fico sempre cauteloso em falar, né? Então, eu falo peso, eu utilizo eufemismos para a gente tentar reduzir essa repulsa, né, que o paciente muitas vezes tem. Mas, voltando na sua pergunta, tem acontecido por vários motivos, né? Eu creio que um dos principais motivos é o nosso estilo de vida. Nós temos, em primeiro lugar, dormido mal, né? Existem algumas pesquisas que indicam que mais de 50% da população não dorme como deveria. Hoje a gente tem uma necessidade média de 7 horas de sono por noite, né? E é muito raro alguém que me diz que dorme essa quantidade. Hoje em dia é muito raro mesmo. É muito difícil. E assim, a gente sabe que o sono ruim, ele desregula totalmente o nosso arcabouço hormonal, né? A gente tem uma liberação muito grande de grelina, que é o hormônio que aumenta o apetite, e uma redução da leptina, que é o hormônio que dá saciedade. Ou seja, quem dorme mal tem mais fome e menos saciedade. Além disso, quem dorme mal desregula um sistema dentro do nosso cérebro chamado endocannabinoide, que é um sistema que regula o prazer em comer. Então era muito comum quando eu dava plantão antigamente, no outro dia eu tinha mais vontade por doces. Eu tinha mais vontade por alimentos hiperpalatáveis, porque o meu sistema endocannabinoide foi desregulado pela falta do sono da noite. E isso era muito comum quando eu dormia 30 minutos por noite, quando eu não dormia à noite, passava a noite em claro, né? Então, assim, esse é um primeiro ponto, o sono. Segundo ponto é o estresse. A gente tem vivido cada vez mais estressado, né? E o estresse é a ponte para ansiedade e depressão. Se isso for perpetuado de maneira crônica, intensa, frequente, isso vai desencadear em algum problema mais sério depois, né? Além do estresse, a gente tem outro ponto, né? A população está cada vez mais sedentária. Então a gente utiliza mais o carro, a gente tem elevadores, a gente não sobe mais escadas, né? Antes a gente se locomovia um pouco mais. E isso muitas vezes acontece com o passar da idade. Então, quando nós somos mais jovens, nós nos locomovemos mais, nós somos mais ativos. E ao longo da idade, nós ficamos mais ali sedentários, né? E tem outros fatores também. A gente pode colocar aí o alto consumo de alimentos ultraprocessados, né? Que são alimentos que realmente têm uma carga calórica muito elevada e são altamente inflamatórios. E aí a gente tem uma polêmica, né? No Rio de Janeiro, agora recentemente, a Câmara de Vereadores votou uma lei bem interessante que proíbe a comercialização de ultraprocessados nas cantinas das escolas particulares, né? Está aguardando somente uma aprovação do prefeito e é provável que isso passe, né? E o que a gente pensa é que nos próximos 10 ou 15 anos aconteça de, num rótulo de alimento ultraprocessado, ter algo parecido com o que tem no cigarro, sabe? Que as pessoas olham para a carteira de cigarro já com um pouco de medo, porque ele tem uma imagem de uma boca com câncer ou de uma pessoa com disfunção erétil, enfim. Então, talvez isso vá acontecer, porque a gente sabe os malefícios que os alimentos ultraprocessados trazem, né? Enfim, existem outras condições também. A gente está aprendendo que existem fatores genéticos envolvidos com excesso de Sim. peso. Nós temos também questões de poluição, né? A gente sabe que a poluição do ar pode ser um fator de contribuição para o aumento do peso também, principalmente nos grandes centros, né? Então, assim, realmente são multifatores, são vários fatores que relacionados, eles
estão interferindo no aumento do peso da população.